Olá pessoal de casa, mais um programa, A Hora do Mestre. É com muita alegria que eu volto a entrar na casa de vocês para tentar passar informação que seja aproveitada por vocês. Tanto o estudante, quem está na faculdade, quem está estudando para o concurso público, o profissional da área do direito, ou o trabalhador em geral, a dona de casa, que quer uma informação a mais, quer agregar mais informação a seu patrimônio cultural. No programa anterior, nós começamos a falar de investigação criminal. E eu encerrei o último bloco destacando a importância da atividade realizada pela polícia judiciária, pela polícia investigativa, em que, a grosso modo, eu disse o seguinte: para haver uma ação penal em que alguém efetivamente é acusado pelo promotor, que faz uma petição chamada de denúncia, essa pessoa não pode ser escolhida aleatoriamente pelo promotor. Ele não pode sair fazendo acusações levianas, sem o mínimo de lastro, sem o mínimo de elementos, porque colocar alguém sentado no banco dos réus, por si só, já é estigmatizante, pode despertar várias consequências. Então, a finalidade da investigação seria reunir esses elementos. Então, vamos pontuar o seguinte: para que o Estado aplique e execute o seu direito de punir aquele que infringiu a lei penal, vai ter de ser desenvolvida uma atividade chamada de persecução penal. A persecutio criminis é uma expressão em latim, persecução penal. Essa persecução penal, ela vai ser realizada em duas etapas. A primeira etapa é uma etapa investigativa. Não temos ação judicial ainda, ação penal. O juiz não entra em cena ainda. A segunda etapa é a etapa judicial. Na segunda etapa é que o juiz entra em cena para conduzir o processo, a ação penal, até o momento final em que ele vai prolatar uma sentença, condenando, absolvendo ou julgando o mérito de outra forma. Por exemplo, reconhecendo a prescrição do crime. Bom, a primeira etapa, a etapa investigativa, ela em regra, a exceção, é realizada através do inquérito policial. Então, cabe à polícia judiciária, em nível estadual, polícia civil, em nível federal, polícia federal, cabe, em regra, à polícia reunir esses elementos mínimos que sustentem uma ação penal proposta pelo promotor. Agora, eu falei em regra por quê? Porque o Código de Processo Penal, ele vem regular a atividade da polícia, mas deixou claro que compete à polícia judiciária, que é dirigida por uma autoridade policial, leia-se por um delegado de polícia, cabe à polícia judiciária, leia-se delegado de polícia, conduzir as investigações. Porém, o próprio CPP adverte que a lei poderá atribuir a outras autoridades também o poder de investigar, de reunir esses elementos mínimos que permitam o promotor, futuramente, entrar com ação penal, colocar alguém no banco dos réus. Então, é uma atividade que ela é entregue aos órgãos policiais. Agora, excepcionalmente, você tem investigações que não são realizadas pela delegacia. E um ponto polêmico aqui
é se o promotor de justiça, que não é delegado, ele é um promotor de justiça, é um outro cargo com outras atribuições, se ele poderia investigar um crime diretamente, ou se ele não pode transformar a sede do Ministério Público em delegacia. Pelo contrário, ele tem que requisitar ao delegado que o delegado, sim, instaure o inquérito e investigue diretamente o crime. A polêmica é, já que o CPP diz que não há exclusividade, principalmente ao delegado, é a Polícia Judiciária, mas outras autoridades também poderiam. E a pergunta é, o promotor pode investigar diretamente? Porque, em regra, na prática, ele vai trabalhar junto com o delegado, vai requisitar o delegado que instaura o inquérito, ou vai acompanhar os inquéritos que já foram instaurados pelo delegado, independente da requisição do promotor. Então vai sempre haver um bate-bola entre delegacia e Ministério Público. A polêmica é, pode o promotor abrir mão do delegado e ele mesmo realizar diligências, ouvir testemunhas, ouvir a vítima, requisitar perícia, requerer interceptação telefônica, busca domiciliar? Pode o MP agir como se age na delegacia, investigar diretamente? Essa é a questão que a gente vai trazer para o próximo bloco. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje. Ao fim do primeiro bloco, eu deixei no ar. Pode o promotor de justiça ou o procurador da República, que é o equivalente em nível federal, pode investigar diretamente um crime? Há uma espécie de batalha institucional, porque a classe dos delegados defende que não, o promotor não pode investigar diretamente. Quem investiga é delegado. O promotor faz o controle externo, acompanha a investigação, requer mais uma diligência ou outra. Quem requer arquivamento é promotor, não é delegado, mas não pode promotor investigar diretamente. Já os membros do Ministério Público defendem que eles podem, eles têm esse poder e invocam a teoria dos poderes implícitos. Quem pode o mais, pode o menos. Como assim? Se eu posso entrar com ação penal, que é o principal, que é para isso que serve a investigação, subsidiar uma ação penal, então eu posso investigar. Se a Constituição, no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal do Brasil, diz que o membro do Ministério Público é titular exclusivo da ação penal pública, ou seja, se é o promotor que pode entrar com a ação, se essa é a finalidade que movimenta principalmente o Ministério Público, não poderia investigar? Ou seja, quem dá os fins tem que dar os meios. Implicitamente está dando poder para realizar a atividade meio. Bom, dessa batalha institucional, jurídica, o Supremo Tribunal Federal já pontuou, já decidiu que o membro do Ministério Público pode, sim, investigar diretamente uma notícia de crime. Não há problema. Então, essa questão é polêmica, mas hoje a nossa Corte Suprema já se posicionou. Bom, embora possa o Ministério Público, possa outros órgãos realizar a investigação, o fato é que a regra, e é 95% dos casos, as notícias de crime são investigadas por intermédio de um inquérito policial. Inquérito policial é instaurado por delegado de polícia. Promotor não instaura inquérito policial. Promotor pode investigar, segundo o Supremo Tribunal Federal, mas não através de instauração de inquérito. Inquérito policial é um instrumento da autoridade policial. O promotor vai investigar por um procedimento específico deles, conhecido como PIC, procedimento de investigação